Fala galera, bem-vindo a mais um Urbcast. Aqui é o Alan, seu co-host. Eu tô aqui hoje com a tribo de geração de demanda do time de produto. Vocês querem se apresentar da esquerda para a direita? Edu. A esquerda sou eu, né? Só para começar que eu fiquei pensando aqui. Mas, cara, eu sou Edu Fonseca, não sou do Product Guru, né? Não sou. Eu sou o GPM, o Grupo Product Manager da Tribo, né? Onde a gente tem 3 times representados. Eu também estou representando aqui o time de Discovery, que é um dos times da Tribo. E aí agora passa aí pra galera. Beleza. Eu sou a Camila Meneghetti, eu sou a Product Manager da Tribo, não, né? Eu vou falar. Quem sabe, hein? Quem sabe? Do time de busca, do time de search. Tá buscando e é aí, isso. Né? Barcala? Zé Pedro Barcala, ou só Barcala, né? PM de Clube Urb. Eu queria entender um pouco, acho que seria legal meio que detalhar o escopo da tribo de geração de demanda, assim, né? Qual é o escopo que cada time ataca, assim, e como que vocês tornam a vida dos viajantes melhor, assim? Tá, a gente trabalha bem no início da jornada do nosso viajante, dentro do nosso produto como um todo. Então a gente tem, cara, o Clube Urb, que ele é muito trabalho com afiliado, uma plataforma para trabalho com afiliado. E o que ele faz é gerar também demanda para o nosso site, ou seja, o afiliado ele é um canal de venda para outros viajantes, né, para outras pessoas, e as pessoas caem no nosso site. A gente tem um time de Discovery que ele representa todo o início da jornada de um viajante que ele não sabe muito bem para onde ele quer ir, então o trabalho do time de Discovery é muito apresentar a empresa e apresentar quais são os nossos produtos, o portfólio de produtos que a empresa tem, e tentar conectar esse viajante com o produto ideal para ele. É para isso que a gente trabalha todos os dias, é para facilitar um viajante que ainda não tem um destino, ainda tá flexível quanto a para onde quer ir, no momento ainda de descoberta, por isso que o nome é Discovery, e a gente conectar esse cara a um produto, ele achar um produtinho para se achar uma viagem para chamar de sua, né? E tem o time de Search, que a gente fala que é o time de muito focado na toda a busca do nosso site, então ele envolve, cara, permeia, além do nosso site, permeia também a parte de operação do Urb, também tem conexão com o Clube Urb, também tem conexão com o time de Discovery, então tudo quando a gente fala de busca do nosso site é do time de Search, e ele é muito focado em avaliação. Então, os viajantes, eles avaliarem qual é o nosso portfólio para determinado destino, ou determinado local, ou para onde eles quiserem ir, quais são as oportunidades que eles têm para aquele local. Acho que eu consegui resumir. Se alguém quiser, complementa aí. Alguém tem algum complemento? O Clube Urb ele começa como um canal de marketing, né? E a parte por isso geração de demanda. E a parte de produto é muito de atender aos afiliados que vão divulgar os nossos produtos para ganhar uma comissão, né? Boa. E eu acho que na busca, quando a gente fala que tem um time da busca, o pessoal não entende por quê. Porque parece que é só a barra de busca, né? Mas tanto dentro da barra como nas páginas de resultado da busca, a gente faz todo um trabalho, até pensando em algoritmo do que a gente vai apresentar para o usuário, até o que a gente entende que seria a melhor opção para ele, por exemplo, a localização é importante, então a gente consegue trazer isso de alguma forma, como por exemplo o mapa, ou ele está pensando em algo que a gente deveria incorporar melhor na sugestão da busca, então também tem toda uma análise que a gente faz para trazer os resultados para os viajantes. Então, a gente tem, né, aí até para a galera que está ouvindo ou vendo aí no YouTube entender, a gente tem uma jornada do cliente, né, do viajante. Então ele começa lá atrás onde ele não sabe onde ele vai viajar. Isso. Então ele começa a pesquisar destinos, etc. Depois ele começa a ter uma intenção mais direcionada, ele já sabe o destino, então ele vai para a busca. Depois ele já sabe pelo menos qual é o produto que se encaixa com o perfil dele, ele vai para o produto. E aí compra, e aí tem pós-compra. Então eles têm uma jornada meio que no tempo, assim, e a tribo de geração de demanda tá aqui bem no início. Isso. Legal. Bem no início. Nos episódios passados, a gente meio que tocou, se aprofundou um pouco no Clube Urb, assim. Falamos sobre a história do Clube Urb, falamos sobre o último rebranding, que na verdade foi o primeiro branding, né? Que até o Nicolas falou sobre isso.
Mas do teu lado, Barcala, assim, como que é do lado de produto? O que que como que o time de produto de Clube Urb traz valor para o produto do Clube Urb como um todo, assim? Como que funciona o dia a dia? O que que vocês entregam, assim? Beleza, eu ainda não tive a oportunidade de ver os outros, então espero não ser repetitivo. Aham. O Clube Urb começou como MVP, né? E a gente se transformou num produto com a entrada do meu time com a criação, né, do time de Clube Urb, né, efetivamente. E aí a gente tá no processo, eu considero que a gente ainda está no processo de criação, né, de transformação, né, como eu diria. O rebranding foi a primeira parte e a gente está migrando toda a tecnologia agora para poder acompanhar as demandas do Clube Urb, que cresce de maneira galopante, né? Tanto o tráfego quanto as vendas, tudo está num volume assim, sempre crescente. Então, nossa tentativa principal tem sido de automatizar os processos. E agora algumas coisas a gente já conseguiu, né? Com pagamento, criação dos links, tudo isso era subpreparado, né? Para o tamanho para essa evolução, né? Então, tipo, quebrava quando tinha muito volume, né? Então, a gente foi preparando isso e agora a gente está preparando para o próximo passo, eu diria, né? Para a gente conseguir escalar mais ainda, né? Deixa eu ver se eu... diga. Não, aqui, tipo, acho que tem um contexto aí que seria até legal. Acho que vale um podcast pra gente falar sobre, que é produto em si, né? Como que eu não sei se já teve, eu acho que não, para falar especificamente sobre qual é o papel de produto no Urb ou numa empresa em geral, mas para ficar bem claro um pouco o que o Barcala falou, o time do Barcala e o Barcala meio que tocam a parte digital do produto Clube Urb e a Vivian, a Alesi tocam todo o operacional, business e tal, além da parte de marketing, etc, né? Então rola uma simbiose aí para o produto crescer como um todo, bem foda. Isso. E, Edu, o teu time toca um pouco da parte da vitrine, né? Isso, que dos pontos que a gente... que é tipo... É o CMS, né? O Content Management System, que é o que o Urb usa para meio que distribuir o nosso inventário, assim. Só que, como a gente falou, ele tá ali no começo da jornada do cliente. Então, a gente, como o nome da tribo, né, sugere, né, tá meio que gerando demanda, né? A gente tá ali criando ou meio que puxando o interesse de pessoas que podem não saber muito o que querem ainda. Como que enfim, quais são os desafios que você vê nessa parte da jornada e como que seu time tenta resolver isso? Cara, hoje no futuro? A gente tem diversos. Um dos grandes desafios é você sempre estar se adaptando às necessidades dos nossos clientes, entender quais são as motivações de viagem, o que representa a viagem, o que eles estão procurando de fato quando eles entram num site como o Urb, e para a gente poder conectar o produto ideal para eles. Então, outro grande desafio que a gente tem passado, e a gente está acabando com a primeira barreira, a gente vai começar a segunda etapa, é que o site ele era todo cadastrado manualmente. Então, a gente tinha um grande problema, porque quando é todo cadastrado manualmente, você precisa de uma equipe focada em cadastrar isso. E a gente está mudando para a gente falar o seguinte... você está dizendo que tipo, cada quadrinho daquele quando alguém entra na home lá do Clube Urb e vê lá o Orlando 999, era alguém aqui no Urb colocando manualmente. Isso, era uma pessoa entrando ali e a gente tem uma equipe focada em trazer quais são as ofertas para o site, e ao longo do tempo a gente percebeu que isso não era escalável, a gente pensando também no Urb como, cara, uma marca internacional. Então a gente falando, isso não vai ser tão escalável, é muito mais fácil se a gente deixar a comunidade dizer quais são os produtos que deveriam estar ali. Então a gente está passando por um processo bem grande de automatização, ou seja, a gente está automatizando essas tarefas que são mais humanas. Ao invés da pessoa precisar ficar entrando para cadastrar, ela diz quais são os parâmetros. Então, eu quero hotéis 3, 4 estrelas que são no estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, e a gente monta a vitrine. Então a gente diz, os mais vendidos, os mais procurados,
são esses hotéis aqui e a gente é que monta a vitrine. Isso está dando um suporte para a gente em termos de algum produto saiu do nosso portfólio, automaticamente a gente bota o próximo produto da lista, né? E com isso, quem está dizendo, no fundo, quais são os produtos que são melhores para serem encaixados lá é a própria comunidade. Porque são os produtos que têm uma melhor avaliação, são os produtos que, cara, são os mais vendidos, que as pessoas mais procuram. Então a comunidade vai fazendo isso. Quando a gente fala até de internacionalização, é muito mais fácil, porque a gente cria a vitrine e a comunidade, ao longo do tempo, ela vai dizendo, olha, esses aqui são os destinos que a gente mais procura, esses são os locais que a gente mais deseja, esses são os produtos que a gente mais acha viável pra gente, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala em termos de região socioeconômica, tudo isso influencia nas escolhas dos nossos usuários. Então a gente está fazendo todo esse trabalho de automatização para terminar agora essa fase de não ser mais todo manual. Depois a gente vai entrar no estado que a gente fala de automação, que é muito trabalhar com machine learning, para geração de páginas que sejam ideais para o usuário, para a gente ter uma captação ainda maior de usuários. Por exemplo, a gente está percebendo que muitas pessoas estão procurando hotéis em Búzios, então a gente começar a criar listas, os 10 hotéis mais procurados, mais pesquisados em Búzios. Então a gente já criar uma página automática para isso, para trazer conteúdo que seja relevante para os nossos viajantes sempre, até a gente chegar no nível que a gente chama de personalização, que é a gente conectar as características de um usuário, de um viajante que está ali olhando o site, o que ele está comprando, o que ele está vendo, com características de produto. Então, no futuro, o que a gente quer é que criar janelas, essa é a nossa visão, né? A visão do nosso produto é criar uma janela do mundo a partir de quem está vendo esse mundo. Então, eu quero que a vitrine ela mostre para uma pessoa o mundo da forma que ela gosta de ver. Então, se você é um cara que ama praia, ama a natureza, é isso mais que vai aparecer para você. Mas a gente tem que ter cuidado sempre, gerar mutações, porque a gente sabe que existem mudanças na vida de uma pessoa. Existem mudanças até, às vezes, vou viajar com os meus amigos, ou eu vou fazer uma viagem diferente, quero conhecer um destino diferente. A gente tem que trabalhar isso para a gente sempre dar a opção da pessoa mudar e a pessoa descobrir um lugar novo, que é isso que a gente quer, no fundo, que é que as pessoas explorem o mundo. Não sei se ficou claro. Ficou claro e lindo. Poético. E aí, o time da Cami, ele meio que tá um pouco mais à frente da jornada. E o cliente, nesse momento, ele já tem um feeling ali do que ele quer. Talvez o destino, talvez o hotel, talvez o pacote. Mas ainda assim, ele ainda não tá tão certo, assim. Quais que são os desafios que o seu time tem para meio que ajudar o cliente a tomar essa decisão? E o que vocês têm feito nos últimos tempos para resolver isso? Legal. A busca, a gente tem as 3 buscas, né? Que é hotéis, pacotes e atividades. E cada busca, ela tem a sua própria característica, no sentido que quando eu estou procurando um hotel, eu tenho a intenção, a maior entrega de valor é procurar um hotel com melhor custo-benefício. E custo-benefício pode ser diferente de pessoa para pessoa, mas tem coisas que são importantes para todos os usuários, como a avaliação de outros usuários, a localização do hotel, se o preço ele é acessível ou não, eu topo pagar um pouquinho a mais para ficar mais perto dos passeios que eu quero fazer ou não. E quando a pessoa vai fazer uma busca por pacotes, no modelo que a gente tem hoje de pacotes, às vezes acaba sendo uma busca do tipo, nossa, eu tenho muito desejo de conhecer esse lugar, tá acessível pelo Urb, então eu vou comprar. E daí quando chegar mais perto da viagem, eu me preocupo em entender melhor os detalhes, talvez do hotel que eu vou ficar, como que vai funcionar. Em atividades, não. Geralmente a pessoa, ou ela já reservou um hotel, ela já reservou um pacote, então ela vai fazer aquele movimento de entender o que tem, afinal, naquele local, o que eu posso comprar, que passeios vou fazer. Então, são intenções diferentes para cada busca, né? O que a gente está fazendo muito na busca, porque a busca é um time relativamente novo, a gente existe há mais ou menos 1 ano, é alterar a relevância da busca. Porque a nossa busca antes, ela funcionava por um match de termos, que é muito também como o Google acabava trabalhando. Então, eu coloco ali um termo de pesquisa e vai me trazer todos os hotéis ou pacotes de atividades que tenham aquelas palavras que a gente fala que é quando ele trabalha com o booleano ou, né? Então, eu vou trazer, se eu pesquisar Rio de Janeiro, eu vou trazer hotéis ou pacotes que tenham a palavra Rio ou Janeiro. Então, a gente acabava trazendo talvez muitos resultados que para aquele usuário
não era relevante no momento. E daí a gente alterou a relevância da busca junto com o time de Machine Learning, foi criado um algoritmo onde a gente vai caminhar para a visão da busca, que é a personalização também. Então, o primeiro passo desse algoritmo, a gente fala que é trabalhar uma busca por contexto, onde o usuário vai imputar as informações dele ali na barra de busca e a gente vai pegar aquele contexto da busca dele. Então, de onde ele está pesquisando, para onde ele vai, que datas, qual a antecedência que ele está fazendo isso, entre outras informações. E daí a gente vai olhar para os nossos hotéis e vai fazer tipo um match. Qual hotel mais combina com aquele contexto do usuário? Então, essa é uma ideia que a gente tem, e a gente até já executou, de começar a mostrar hotéis que façam mais sentido para aquele usuário, onde a gente começa a facilitar a busca dele. Porque futuramente, nenhuma pessoa ela quer ficar muito tempo pesquisando sobre a viagem porque é muito exaustivo. Chega um momento que você abre 5 abas de hotéis, você já está cansado, né? Daí você começa a tentar reduzir as suas escolhas e pode ser que você não faça a melhor decisão. Então, na busca, a gente já quer fazer a melhor decisão para aquele usuário. E ele possa continuar dali a viagem dele, né? Sem que aquilo consuma muito ele. Então, essa é uma das principais mudanças que a gente está executando. E a gente fez outras mudanças que a gente sabe que são importantes para o usuário. Então, por exemplo, na busca de hotéis, a gente sabe que filtro, ordenação, é uma forma de personalização, que é onde eu começo a colocar o que eu espero daquele hotel, daquele pacote, enfim. E a gente entendeu que os usuários não estavam utilizando os filtros da forma que a gente achava que deveria ser, ou a gente não entendia por quê. Daí a gente rodou uma pesquisa com usuários, fez avaliações, e a gente entendeu que talvez o nosso filtro não estava tão perceptível assim para o usuário, que aquilo era um botão de fato e tudo mais. Então a gente alterou o layout, alterou um pouco a posição do filtro da busca no mobile também, a gente subiu, e os usuários começaram a utilizar mais, porque antes eles não percebiam realmente que a gente estava fazendo aquilo, né? Então a nossa ideia mesmo é a gente começar a fazer testes, mudanças, onde a gente começa a mostrar para o usuário de forma muito clara a entrega de valor, né? Tipo, aqui está o melhor hotel para você, aqui está o melhor pacote, atividade, e que isso reduza ali talvez um estresse que ele possa ter em fazer uma busca para a próxima viagem dele. A gente, como time de produto, meio que ao longo dos anos, a gente experimenta muito mais ideias, né? Eu acho que no passado a gente tinha um ciclo muito de já executar uma ideia, né? Pegar uma ideia que a gente acha que é certa, implementar e, enfim, ter o sucesso ou não, na maioria das vezes não. E hoje eu vejo que a gente tem uma cultura de experimentação bem mais forte, assim. E com isso tem, pelo menos a minha experiência, que tem muitas premissas ou achismos nossos, né? Que caem por terra quando a gente bota na mão do cliente, né? Na mão do usuário, assim. Vocês têm meio que aprendizados ou casos meio que marcaram vocês, onde vocês tinham uma clara assumption, uma clara ideia do que iria acontecer quando alguma feature, alguma mudança ia subir no site, mas quando o usuário for exposto a isso, uma coisa completamente diferente aconteceu? A gente teve uma que a gente até chamou de locais próximos na época. A gente criou um banner onde a nossa premissa que a gente falou o seguinte, olha, a gente estava no meio da pandemia, a gente falou, as pessoas querem dar aquela escapada final de semana, vamos colocar um banner. Cara, isso vai ser mole. Coloca um banner lá, a pessoa clicou, já vai levar, a gente botou o banner, a gente fez um experimento que a gente criou esse banner e colocou o link da busca, por exemplo, só para o Rio de Janeiro, e aí a gente limitou esse experimento só para o Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é uma das cidades que a gente tem mais acesso no site. Cara, a gente falou assim, vai bombar. O que vai ter de gente clicando nisso aqui, porra, é amanhã que já pode começar, até prepara já bota no próximo sprint aí que o teste vai voar, a gente vai implementar. Cara, não foi bem assim, né? Não foi bem assim, tanto que o banner não tá hoje no site. Ele não tá lá, né? Então, não foi bem assim, né? E a gente tem outros casos também que a gente... a partir de dados, a gente levou a hipóteses, suposições, e aí a gente, acho que 2 semanas atrás, a gente rodou testes, a gente esperava que fosse ter um crescimento baixo, do tipo, vai bater, vamos botar assim, uma melhoria de 8%, 10%, a gente bateu uma melhoria de 110%. Então, com experimentos, às vezes que a gente achava que, não, vai melhorar, mas a gente não esperava que fosse tanto. E aí depois a gente até achou, cara, a gente achou bem estranho, falou assim, cara, foi muito alto, vamos fazer um outro experimento
perto desse daqui pra gente ver se o que de fato se foi toda essa alteração que a gente desenhou é que trouxe isso mesmo, ou se a gente mudar o mínimo já traz resultado, e aí o outro resultado bateu em 30%, 40% de melhoria, já foi bem alto, mas não chegou perto do outro. Então, cara, a gente tem casos de fracasso o tempo inteiro. Tem uma outra sessão que a gente criou também, que é com imagens aleatórias, e é muito louco, né? Porque a imagem aleatória é realmente uma imagem aleatória. Então, já caiu o Rio de Janeiro com turbina eólica. É muito foda isso. E, cara, todo mundo tem seu mural da vergonha. E a gente, com base, por exemplo, nos hotéis mais vendidos, a gente fez uma sessão que a gente falou o seguinte: a gente já tem hotel mais vendido. Então, cara, se a gente pegar o destino desses hotéis mais vendidos, pô, vai bombar. E a gente botou a sessão lá que era um esforço baixo, a gente meteu a sessão lá com uma turbina eólica. Tá tranquilo, né? De vez em quando aparece Maragogi parecendo que é uma serra, né? Mas aí a gente fala que são dunas, né? À noite. E aí... e também foi, cara, também não andou muito essa bem, é aquele projeto de Machine Learning, que as imagens são selecionadas automaticamente? Não, isso daí foi o nosso é aleatoriamente. Nossa, não é dinamicamente, o nosso é aleatório mesmo. Né? Nossa, a gente pegou algumas imagens, até de banco de imagem, para fazer o teste mesmo. Cara, escolhemos algumas e nem todas são as melhores, com turbina eólica, né? É bem fácil de achar no Brasil isso. E aí a gente colocou, falou assim, vamos testar, né? E a primeira versão, foi engraçado que quando a gente botou a primeira versão do teste, as cidades que apareceram, cara, apareceu, por exemplo, cidades que você falou assim, cara, eu não vou viajar para essa cidade. Uma cidade que a gente falou assim, cara, onde que fica isso? A gente não faz ideia. E aí é porque a gente estava usando um algoritmo, e quando a gente foi perceber, a gente falou assim, cara, eu acho que o algoritmo tá errado. Quando a gente olhou, o algoritmo estava ranqueando os hotéis por estado. Então, ou por cidade. Então, o que acontece uma cidade no meio de Capim de Dentro, dá um exemplo aqui muito louco, de Capim de Dentro, tinha o mesmo ranqueamento que uma cidade do Rio de Janeiro. Sim. Porque relativamente dentro de Capim de Dentro, Capim menor batia 100. No Rio de Janeiro, aquilo dali batia 100. Então, os dois tinham a mesma. E como a gente utiliza o sistema de busca, quando tem duas coisas com o mesmo ranqueamento, a busca ela escolhe qual vai colocar e coloca aleatório. Entrava o quê? Capim menor e não Rio de Janeiro. E aí, cara, quando a gente olhou a primeira vez, a gente falou, cara, ninguém vai clicar mesmo, né? A gente tem que acertar isso aqui para pelo menos a gente conseguir validar. Né? E agora a gente viu que também é outro fracasso. Então, a gente tem destino Capim de Dentro, vai ser o nome de um chá. Mas sabe, não dentro totalmente disso, mas não só de fails, tem coisas que a gente tem uma crença muito forte de que o usuário entende e sabe o que é. E daí quando a gente vai validar com ele, a gente, peraí, ele não entendeu. Quando a gente estava validando, pensando no novo layout de cards e tudo mais, a gente viu que os usuários não entendiam ou confundiam que eram as estrelas que a gente coloca como classificação da qualidade do hotel. Eles achavam que era a nota dos usuários, que eram avaliações. Então, esse hotel é bem avaliado ou mal avaliado por outros viajantes. E, ao mesmo tempo, quando eles olhavam o ícone do TripAdvisor, que a gente usa para melhores avaliados, eles também não entendiam o que era. Não entendiam que aquela era uma nota de avaliação, o que era aquele ícone. Então, pra gente foi muito interessante ver que, tudo bem, a gente tá validando um aspecto aqui, mas tem outras coisas que o usuário não tá entendendo. E são coisas que eram muito importantes para ele, que era a avaliação de outros usuários, ele não estava entendendo da forma correta, né? E não estava conseguindo priorizar. E eu acho que o mais louco pra gente num experimento que a gente fez foi quando a gente fez com uma usuária que ela nunca tinha entrado no site, porque ela já tinha feito várias compras de pacotes pelo app do Urb. Então ela já tinha viajado o mundo, mas quando ela precisava pesquisar pelo nosso site, ela ia no Google Imagens, digitava o Urb no Google Imagens, clicava numa imagem e daí ela ia pro nosso site. E aquilo pra mim foi o que tá acontecendo, sabe? Onde é que a gente veio parar aqui nesse teste. E foi muito interessante, porque era um perfil de usuário muito específico. Depois a gente até conversou com a Jéssica, PM de App, sobre isso, porque
a gente não esperava que aquilo estava acontecendo, assim, né? Dentro do teste que a gente fez. Aí eu pergunto, mas o que estava acontecendo? Que até eu fiquei curioso, né? O que estava acontecendo? Tipo, qual era o resultado esperado? Não, a gente só queria validar o protótipo. Não dela, não dando. Tá. De questão do usuário. Cara, a busca de imagem no Google, ela é muito boa, mas... ela é muito usada pra acessar o site. Pra busca de conteúdo também. Por isso que a gente fala muito de SEO, né? E uma coisa que o Urb não faz muito bem, que a gente podia melhorar muito, é como que a gente tagueia as imagens com conteúdo para justamente utilizar o algoritmo do Google melhor. Porque tem muita gente que usa o Google Imagens para buscar conteúdo, cara. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ela jogou a foto de um destino... Não, o que aconteceu? Pra tentar ver se a gente... Era uma viajante que ela já tinha um pouco mais de idade. Então, a gente falou assim pra ela, por favor, entra no site do Urb e faz uma pesquisa. Foi pra entrar no site mesmo. Só que ela não é acostumada, ela nunca mexia muito com notebook, computador, nada. Então ela usava muito o app e pra gente foi uma coisa assim, nossa, ela viajou o mundo comprando pacotes pelo app. Ela e as amigas dela. Só que pra ela, o entendimento do que era acessar um site era muito diferente do que pra gente acessar um site, né? Do que é colocar. E daí, quando ela fez aquele movimento, foi algo que a gente não esperava, assim, né? Interessante. Porque ela tá entrando no Google Imagens. Eu achei que ela tinha jogado, tipo assim, uma imagem de um destino pra achar... Tipo, tô a fim de ir pra Londres. Eu jogo uma imagem de Londres e espero retornar o que tem, né? É muito interessante, tipo assim, cara, pra você ter ideia, tipo... parece piada, mas, tipo, tem... Pra muita gente humilde e com pouca... comodidade, né, com internet e tal, cara, o Google é a internet, ou o Facebook é a internet. Se confunde. Tem eu não sei onde eu vi, mas eu li uma matéria sobre como em alguns países da África a internet é o Facebook, tipo, os celulares vêm com o aplicativo do Facebook e as pessoas não sabem o que é o mundo fora do Facebook. O Facebook é a internet. É bizarro isso. Mas eu acho que é muito louco, porque eu acho que a nossa geração é a geração que cresceu com a internet, né? A gente teve um momento antes da internet e a gente viu ela se desenvolvendo. Então, pra gente é muito mais óbvio, talvez, realizar algumas pesquisas no notebook, tipo, nada contra Barcala. Nossa geração, não sei se tá me incluindo ou não, né? Eu fico na dúvida. Eu vi o Barcala vamos gerar. Mas, pra gente, às vezes é óbvio que algumas coisas a gente vai olhar no celular, depois a gente vai olhar no notebook e tudo mais. Mas, por exemplo, pra geração dos meus pais, eles têm muito mais contato com o celular, com o aplicativo. Então, pra eles, às vezes, é mais intuitivo abrir um app do que eu abrir um notebook e começar a fazer uma pesquisa lá. Cara, eu também sempre meio que já quebrei muito a cara com suposições, achando que era óbvio, e aí você se expõe. O óbvio não é óbvio, né? Tipo, isso é uma parada muito legal de metodologia Design Thinking, que é uma parada que eu fui exposto recentemente à ideia em si, embora a gente tenha feito isso de forma acidental durante muito tempo, que é você expor seu produto, seu experimento a usuários extremos, né? Para você entender realmente a ideia é que se você expor usuários extremos e funcionar, é que funciona com uma gama maior de pessoas, né? Interessante. Teve alguma coisa no Clube Urb, Bacala? Na verdade, eu tô doido para chegar nessa hora de né, pegar essas coisas que eu acho que são mais evoluções. Eu ainda estou muito no mato alto, né? A gente... Tem casos porque a gente faz pequenas melhorias, mas assim, nada me ocorre assim, de interessante para falar. Mas, eu até ia te perguntar, vocês vão mudar completamente o dashboard do Clube Urb, né? Sim. E vocês chegaram a validar com os usuários, se eles entenderam como era? Sim, a nossa UX está fazendo todo esse trabalho de pesquisa. Na verdade, o trabalho de pesquisa foi anterior, né, a mudar, e agora com já o protótipo. O dashboard é o quê? O dashboard vai... É spoiler, né? Estão dando spoiler. É spoiler. Não tem problema, não é surpresa. Seria a minha última pergunta, inclusive, né? Se vocês podem dar spoilers do que tá vindo aí e tal, então já podemos... Já vou adiantar a resposta da última pergunta, né? A gente, na verdade, como a gente está subindo a plataforma na nova tecnologia, isso vai permitir a gente fazer coisas que a gente não tinha antes, né? E aí a gente já quer entregar espero que junto no mesmo dia, mas já quer entregar junto com essa entrega da tecnologia o nova home do site, que vai ser uma dashboard onde ele já pode fazer várias coisas. Antes o que acontecia, né? Antes hoje, né? Na verdade, hoje o que acontece?
Uma pessoa que chega no clube sem nunca ter vendido nada, ele chega num resultado zero. Tipo, você tem zero. É isso que basicamente essa é a mensagem que a gente passa. Porque o dashboard ele é basicamente tipo, o painel do carro ali, né? Mostra ali exatamente as vendas, etc. Então, o novo dashboard, que é o que a gente quer, né? Que é um novo painel que a gente quer implementar, ele já vai ser mais interativo. Você vai chegar e vai dizer, olha, você pode vender isso, você pode compartilhar isso, tipo, várias coisas, vai ter pacote, hotéis, vai ter as maneiras de compartilhar. Então, além de ter também um relatório de como ele está vendendo, de como estão as visitas. Então, a ideia é que não seja uma coisa mais tão árida e seja mais resolva tudo aqui, mas você pode sempre ir mais fundo indo em cada área específica, né? Mas a ideia é que a gente já tenha um lugar, tipo, com um resumão, não só do que você tem, mas do que você pode fazer. E também um estímulo, né? Porque quando você entra num lugar zeradão, você tem um desestímulo de, tipo, eu tô zerado. Exato, e aí, pô, tá tudo zero, não tem nada, eu vou ficar aqui no zero, não é nada. E você estimula a pessoa, cara, então comece assim, faça isso. E aí isso vai estimular, isso estimula mais do que você chegar lá e falar assim, você tem R$0 para receber. Você, não é R$0, comece agora para você conseguir alavancar mais visitas, conseguir vender o seu primeiro produto. Então é muito mais do que simplesmente a gente ter um painel onde, cara, que nem hoje que eu tenho lá e desestimula um usuário novo entrar e falar assim, pô, mas tudo zero. Tipo, e aí, o que eu faço, né? Você falou várias vezes, a palavra estímulo vai ser o nosso próximo passo, digamos assim, né? Hoje a gente está criando uma base para a gente poder entrar nessa fase do estímulo, né? Que é ajudar a pessoa, mais do que ajudar, estimular a pessoa a dar o próximo passo no clube. No Clube Urb. Cara, legal. E no Search, tem algum sneak peek, algum spoiler do que vai vir aí? Tem. Além da nova relevância, que ela tá em prod, né? Ela já subiu para todos os usuários acessarem. A gente subiu ontem, então todo mundo já tem acesso aí o que a gente está falando da relevância por contexto. A gente quer testar algumas coisas diferentes, por exemplo, até a forma que a gente coloca os cards na página, se tem algum outro modelo que poderia performar melhor. O que é performar melhor pra gente? Não é só aumentar cliques, porque a gente tem muita relação de cliques com receita, então não adianta eu aumentar muito a quantidade de cliques e aquilo não refletir lá no final, né? Então é entender como que a gente pode melhorar. A gente vai alterar um pouquinho o layout dos cards também, que é algo que a gente finalizou as análises semana passada, a gente já fez teste com o usuário e a gente também vai subir isso. E essa ideia da entrega de valor de custo-benefício, a gente já fez um teste AB, onde a gente deixou muito claro para o usuário aquela entrega de valor e performou bem o teste, mas a gente quer entender se a gente consegue colocar essa ideia de custo-benefício na relevância nova e fazer essa mesma análise. Vai gerar tipo, mais acesso ou vai comprometer a receita de alguma forma? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, a gente quer mexer um pouco nisso. E também na nossa barra de busca, né? Hoje a gente sabe que ela cumpre o papel dela, mas tem algumas melhorias que a gente poderia fazer, principalmente quando a gente pensa em localização, né? Que a gente sabe que é essencial para um usuário numa viagem. Então, hoje o usuário, ele pesquisa um local, ele às vezes pode ficar em dúvida se ele está pesquisando uma cidade ou estado, então a gente quer rever isso. E também dá a possibilidade do usuário conseguir pesquisar por pontos de interesse. Então, tipo, vou viajar para o Rio, colocar lá Cristo Redentor, Pão de Açúcar e tentar achar, sei lá, hotéis que estejam localizados próximos a esse ponto de interesse. Então, tem coisas que a gente vai fazer, tem bastante teste que a gente ainda vai realizar quando a gente pensa em proximidade, em locais próximos, que a gente tem essa opção na barra de busca como uma sugestão, né, de locais próximos para o usuário pesquisar hotéis, mas a gente quer ver se a gente consegue trabalhar também essa ideia de outra forma ali dentro dos próprios resultados, né? Cara, muito foda. E Discovery, Edu? O que tem de spoiler aí? Então, a gente trabalha bastante nessa parte de automatização e de resolver vários desafios que a gente tem. Um deles é destinos, a gente não tem destino catalogado e tal. Mas a gente acredita que o que vem por aí todas as vitrines elas vão começar a sofrer alterações. A gente está
fazendo como se fosse o momento de descoberta dentro do time de descoberta, né? Então, é um momento muito interessante, né? E redundante. Mas o que a gente está fazendo vários testes, porque a gente quer contextualizar melhor cada vitrine para o conteúdo que os usuários esperam em cada local, né? Então, o usuário chegar num local e ter o conteúdo que seja relevante para ele. Então, a gente está fazendo muitas experimentações baseadas nisso, tentar encontrar em cada contexto o que é especial para ele. Ao mesmo tempo, já tem surgido, é porque fica no background, as pessoas não veem, mas já tem páginas que estão totalmente automatizadas. Por exemplo, a nossa vitrine de hotéis, né? Quando você entra no site e clica lá em cima em hotéis ou resorts, ela já é 100% automatizada. Então, aqui, todas as vitrines, todas as seções que estão ali, já somos nós que estamos preenchendo, né, automaticamente, não precisa ficar ninguém colocando aquilo dali. E aí, em breve, o que a gente vai fazer é começar a mexer todos os componentes e reformular. Então, o site vai começar a sofrer algumas mudanças, tanto visuais quanto de conteúdo, ao longo vamos dizer assim, dos próximos meses. Essa é a nossa missão para esse ano, é ajeitar a navegação, ajeitar toda a questão de conteúdo para o usuário, para que a gente consiga. Então, acho que o nosso vai ser, a gente está terminando a parte de trás, né, a parte ali que ninguém vê, para agora começar a mudar a parte da frente, que aí vai ser uma coisa, um impacto maior para os nossos viajantes. Cara, muito legal. Gente, obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo, obrigado pela grande desenvoltura de vocês. Eu sinto que a gente deveria ter um glossário no final desse vídeo, porque a gente falou muitas palavras, inclusive, ó, se você não entendeu alguma palavra que a gente falou aqui, manda escreve aí embaixo, que aí a gente faz uma explicação. A gente faz um papo sobre produto, sobre ágil. Seria legal, né? Porque deve ter muita gente que não deve ter acompanhado muito dos nossos jargões aqui. Mas, cara, obrigado pelo tempo aí. E acho que se deixar, pode ter mais 3, 4, 5 podcasts em cada contexto de vocês. Sim. Mas obrigado pela mostrar a experiência e contar um pouco do escopo da tribo e de cada um de vocês. Vocês querem fechar com alguma coisa? Você tem alguma frase? Peace! Sacanagem. Então é isso. Pô, mas que a vontade maior, né? A gente vai mandar um peace! Então, valeu, gente. Valeu. Obrigado aos ouvintes do Urbicast. Valeu. It's all about people.